Fala, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Lameque. Esse vídeo é continuação do vídeo passado, onde eu expliquei Gênesis 4, falei sobre Caim, de quem Caim é filho, sobre a descendência de Caim. Expliquei esse assunto de Caim, da linhagem de Caim. E neste vídeo eu vou explicar sobre Lameque, que daí é a parte B, né, do capítulo 4 ali de Gênesis, onde vai explicar sobre Lameque, onde o texto vai falar sobre Lameque. Lameque tem duas mulheres ali, né? Ele tem 3 filhos com essas mulheres, 3 filhos e uma filha com essas mulheres. E do nada ele chega ali para suas mulheres e fala que matou um homem por feri-lo e um jovem por pisá-lo. O que ele está querendo dizer com esse discurso? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, ok? Mas antes de entrarmos para o assunto, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e siga nas nossas redes sociais, ok? Então, bora lá para esse estudo. Gênesis capítulo 4. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão foi Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque a sua mulher, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a gente fez a leitura aí desse trecho de Gênesis capítulo 4. E agora eu vou explicar ele para vocês. Vocês viram que Lameque, né, chega para suas 2 esposas e diz assim: escutem, ó esposas de Lameque. Eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque Caim será castigado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Então o que Lameque está querendo dizer com essas palavras aí que ele diz para suas 2 mulheres? Então, muitas pessoas, né, quando vem ali escrito Caim será castigado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Você lembra que ali, no mesmo capítulo 4, Deus diz para Caim que quem o matasse seria castigado 7 vezes? E daí, né, as pessoas estão vendo aqui Lameque falar que ele vai ser castigado 70 vezes 7. Daí as pessoas dizem: sabe por que isso? Porque Lameque matou Caim. Com certeza Lameque matou Caim e depois Lameque matou o seu próprio filho. Por isso que ele vai ser castigado 70 vezes 7. 70 vezes mais do que o castigo que seria dado para quem matasse Caim. Tá entendendo? Porque ele matou Caim e mais alguém. No caso, muitas pessoas interpretam que era o filho de Lameque, né? Que era Tubal-Caim. Isso porque essa interpretação vem deste livro aqui, ó. Livro de Jazar. No livro de Jazar, ou livro de Jasher, né, vai falar que Lameque estava
um pouco cego, já ele não conseguia ver muito bem, e daí ele foi ao campo, né? E com seu filho Tubal-Caim, que ainda era muito jovem. E daí, no campo, seu filho era muito jovem, que de repente o filho viu Caim, né? Caim que estava com roupas de peles de animais e tal. E daí ele falou para o seu pai: olhe lá, pai, um animal. E daí Lameque pegou uma flecha, né, e atirou naquilo que ele pensava, seu filho pensava, né, que era um animal, atirou. E quando foi ver, era Caim que ele tinha matado. E daí, de raiva, ele pegou e matou seu filho também. E daí chegou para suas duas mulheres e disse isso: escutem, mulheres de Lameque, eu matei um homem por me ferir, que no caso era Caim, e um jovem por me pisar, que no caso era seu filho Tubal-Caim. Tá entendendo? E daí ele diz que será castigado 70 vezes 7. Só que veja como isso não faz sentido. Primeiro que porque está em um livro que não é inspirado por Deus. Como eu já expliquei no vídeo passado, esse livro contradiz a Bíblia, dizendo que Melquisedeque era filho de Sem, enquanto o escritor aos Hebreus fala que Melquisedeque não tem nem pai, nem mãe, nem genealogia. Tá entendendo? Então é um livro que contradiz já a Bíblia, já começa contradizendo a Bíblia por aí. As passagens na Bíblia que são citadas do livro de Jazar, ou livro dos justos, ou livro de Jasher, nenhuma delas está nesse suposto livro de Jasher, tá entendendo? Então é um livro que você vai ver bastante contradição com a Bíblia, né? Se você lê a Bíblia, conhece a Bíblia, você vai ver que esse livro contradiz as Escrituras. E segundo ponto, por quê? Raciocínio lógico. Veja bem, né? Se Lameque já estava com a visão ruim, como que ele ia saber acertar certinho no Caim? Então já começa a ficar estranho por aí. Seu filho, Tubal-Caim, a Bíblia não nos dá a entender que Tubal-Caim foi morto quando era muito jovem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Tubal-Caim foi pai de todos os que fazem instrumentos de ferro. Ou seja, Tubal-Caim, ele cresceu, teve filhos, aprendeu a fazer instrumentos de ferro, de cobre. Isso foram os anjos caídos de Gênesis capítulo 6, que são mencionados lá no livro de Enoque. Esses anjos caídos ensinaram, né, influenciaram os homens a fazerem armas de guerra, armas de ferro, armas de cobre. E Tubal-Caim, que foi especialista, que foi mestre nisso. E ali o livro, né, o livro diz que Tubal-Caim foi morto pelo próprio pai quando era muito jovem, né, e não sabia nem diferenciar um homem de um animal. E, em terceiro lugar, a outra coisa que não vai fazer sentido com essa interpretação do livro de Jasher é o próprio discurso de Lameque, né? Lameque está dizendo que ele matou um homem por feri-lo e um jovem por pisá-lo. Ele não matou um homem, né? Não matou um homem porque ele viu de longe o homem e pensou que era um animal. E não matou um jovem porque o jovem enganou ele, disse que era um animal e era um homem que ele estava vendo. Não, a Bíblia diz que ele matou um homem por feri-lo e um jovem por pisá-lo. Essa expressão pisá-lo é mais ou menos o mesmo significado aí de feri-lo, né? Então, com certeza Lameque brigou com um homem ou com dois homens, né? E matou, né, os dois. E daí chegou para suas esposas e disse: Lameque, Caim será castigado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Por que Caim será castigado? Caim foi castigado, né? Porque Caim matou o seu próprio irmão. E Lameque será castigado mais ainda, por quê? Porque ele não matou ele não matou só um homem, ele matou 2 homens ainda. Entende? É isso que o Lameque estaria dizendo ali nesse texto. Porque ali naquela época, ali, né, ainda antes do dilúvio, bem antes do dilúvio,
Ali ainda era no começo da humanidade, né? Não era comum as pessoas ficarem se matando umas às outras, né? O primeiro, a primeira morte na Bíblia, né? Até ali a única morte, o único assassinato registrado nas escrituras foi o de Caim, né? Caim matou seu próprio irmão, mas dali depois não diz que ninguém mais matou outra pessoa, entende? Até chegar em Lameque. Daí Lameque vai falar: eu matei um homem e um jovem e serei castigado 70 vezes 7. Tá entendendo? Então o que Lameque tá querendo dizer? Que Caim será castigado porque ele matou seu próprio irmão, mas Lameque será castigado mais ainda porque ele matou não só um homem, mas 2 homens. Tá entendendo? Matou 2 pessoas em uma briga. Por isso ele será castigado 70 vezes 7. E também, né, essa expressão 70 vezes 7 é a mesma expressão que Jesus usou lá no Novo Testamento, né, para dizer de quanto a gente deve perdoar os nossos irmãos. Essa expressão 70 vezes 7 que Jesus falou lá, não perdoe seu irmão só 7 vezes, perdoe ele 70 vezes 7. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: perdoe seu irmão até o fim. Ele não está dizendo, perdoe seu irmão 490 vezes. Porque essa 70 vezes 7 faz uma alusão para as 70 semanas do profeta Daniel, né? São 70 semanas. Uma semana tem 7 dias, então é 70 vezes 7. E essas 70 semanas começam ali desde a construção de Jerusalém até o fim do mundo, até a volta de Jesus, na profecia ali de Daniel capítulo 9, entende? Já tem estudos bem antigos no canal falando sobre isso, vou regravar esses estudos, né? Vou fazer novos estudos sobre esse assunto, explicando com mais detalhes, vídeos novos, né, no canal. Então, para não perder esses conteúdos, já se inscreva aí no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então, quando Jesus está dizendo perdoe seu irmão 70 vezes 7, ele está dizendo perdoe seu irmão até o final das 70 semanas. Perdoe seu irmão até o fim, até o mundo acabar, né? Nunca deixe de perdoar seu irmão. E daí Lameque está dizendo, né? Lameque será castigado 70 vezes 7. Isso também pode estar... Esse trocadilho de palavras aí também pode estar. Também a gente pode, né, até associar a essa questão nas 70 semanas. Que a descendência de Caim, não a descendência literal, né, de Caim, mas a descendência espiritual de Caim, aqueles que fazem as obras de Caim, serão castigados até o fim, né? Por isso que o sangue de Abel clama até hoje desde a terra. E não só o sangue de Abel, o sangue das pessoas que deram testemunho pelo Senhor Jesus e foram assassinadas. Se lembra lá do 5º selo de Apocalipse capítulo 7? Lá todas as pessoas que foram mortas por causa do testemunho de Jesus estão debaixo do altar clamando: ó Senhor, por que não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando os nossos irmãos serão mortos? Daí Jesus dá vestes brancas para aquelas pessoas e diz, né, ainda tem que se completar o número de seus irmãos que estão para morrer. Ou seja, vai morrer gente até o fim, né? Ou seja, vai ter assassinos, vão ter pessoas que vão matar os justos, né, por causa do testemunho de Jesus até o fim, né, desde a época de Abel. E por isso que está escrito, né, que o sangue de Abel clama para o Senhor. E ele não parou de clamar. O sangue de todos os santos que morreram por causa do testemunho de Jesus clamam por justiça. Assim como está escrito lá em Apocalipse capítulo 6, onde está falando sobre o 5º selo. E daí lá em Mateus 23, Jesus vai falar para os fariseus: portanto, todo o sangue justo será requerido de vocês, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês assassinaram entre o santuário e o altar.
tudo isso recairá sobre esta geração, sobre esses descendentes espirituais, né, de Caim, os que fazem essas mesmas obras de Caim, os que matam os santos, os que matam os que dão testemunho de Jesus, a geração que mata os profetas. Não foi só Jerusalém que matou os profetas, Roma matou os profetas, os assírios mataram, enfim, né, vários povos mataram os profetas. Então, o sangue dos justos será requerido destes. Então a gente pode fazer essa associação também com as palavras ali, né, de Lameque. Os que fazem as obras de Caim serão castigados 70 vezes 7, ou seja, serão castigados, né, até o fim das 70 semanas. Então, espero ter ajudado vocês nesse assunto polêmico sobre Lameque. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu comentário, o que você achou desse vídeo, siga nas nossas redes sociais e é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.